Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Audi Bright Coffee. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Esse podcast, eu e DJ Castro, sempre trouxemos para a nossa mesa de reunião profissionais que se destacam em seus mercados. Mais uma vez a gente tem essa oportunidade, né, DJ? Hoje muito bacana ter a presença do Pompeu, que é fundador e presidente do Febratex Group, que é um grande grupo de eventos e uma série de outras iniciativas que ele vai conversar com a gente. Pompeu, super obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, é uma oportunidade ímpar de vir aqui conversar com vocês, amigos, o Roberto de muitos anos, né? Então trazer tudo aquilo que nós temos de informações, de novidades, porque a gente sabe que o mundo dos eventos, o mundo de feiras que nós promovemos, eles trazem tecnologia, trazem desenvolvimento, trazem principalmente um crescimento intelectual hoje de uma indústria, e por isso que Santa Catarina está hoje como o estado que mais produz, em 27,5% da produção nacional. Também alguma coisa da Febratex, né, que desde 91 que nós estamos aqui, trouxemos tecnologia e a visão do empresário catarinense, né, realmente de investir, de trazer tecnologias de última geração, qualificar sua mão de obra, é o resultado de Santa Catarina para o Brasil. Legal. Ô, Pompeu, começa trazendo para a gente aqui, para a audiência, um pouco da tua história pessoal, né? Quem é o Pompeu, né? Vem do Rio Grande do Sul, mora ainda no Rio Grande do Sul, né? E como chegou até o momento de criar, na época era F100, né? Acho que o nome da empresa. Não, né? continua sendo F100. Começou a criar F100, eu lembro. É que o Pompeu a gente se conhece no começo do começo, né? Então, assim, conta um pouquinho para chegar nesse momento, porque hoje é um grupo realmente muito grande, movimentando muito dinheiro e muita gente envolvida nesse processo, né? Roberto, a vida da gente, ela dá umas transformações assim que tu não esperas, né? Eu me lembro que eu sou arquiteto, mas não exerço arquitetura. Na época eu trabalhava na companhia Vinhos de Mônaco de Vinhos, fui convidado por um vizinho que era o diretor. Pompeu, tu quer trabalhar com vinhos, mas eu nem vinho tomo, né? Imagina. Hoje até tomo. Aí, qual era a minha função? Veja só como são as coisas. Eu ia em restaurantes que não tinham a marca dos vinhos, que na época era o Mônaco, a companhia Mônaco, que era o San Feliciano e o Kidrich. Pedi o menu. Eu quero tomar esse vinho, não tem. Muito obrigado, me levanto e vou, porque eu só tomo esses vinhos. No outro dia, eram 3, 4 caixas, com certeza. É o famoso comprando. Então, tu vai aprendendo, vamos por assim, no mercado. Mas, quando estive nessa empresa, a minha vida profissional, eu tive 9 meses de carteira assinada, né? Então não me adaptei. E fiquei 13 meses só nessa empresa, na companhia Mônaco, porque quando eu estava ali, o pessoal falou, nós vamos participar de uma feira. Eu nem sabia o que era feira, o que era stand, muito menos montagem. E me deram uma verba, era uma feira multifeira, que era em Esteio, no Rio Grande do Sul, uma feira multissetorial, e eu tinha que fazer os lançamentos de vinhos, né, e me deram uma verba. Eu fui conversar com o promotor da feira, né, que era o Emprol, e o valor que eles me deram, eu pagava o espaço. Mas tem o famoso stand. O que é stand? Né? Ele disse, nossa, meio que a gente sente que alguma coisa está faltando. E aí eu comecei a pensar, vinho rima com massa, espaguete, né? Comida italiana. Aí fui na Adria, né? E na Adria, conversando com o diretor comercial, expliquei isso. Não, entro com vocês, toda a parte, vamos supor, de alimentação, chefes de cozinha, garçons, tudo a Adria coloca. Mas só tem uma coisa, eu preciso de 50% do valor para poder me ajudar na parte do stand, tudo, né? E me deu 50%. Bom, então era 40 mil, 20 mil eu já tinha, e mais essa parte. Agora falta o tal de stand.
E eu, na época que a gente estuda, a gente está sempre circulando, porque a gente fazia muito projetos de reconhecimento de área, regularização principalmente, né? E eu passava pela Avenida Ipiranga, era uma empresa de barracas, de cabanas, aquelas de serra. Pô, serra, vinho, massa, deve ser legal. Fui conversar com eles, expliquei a mesma coisa, o pessoal me colocou uma casa à disposição no estande. Montaram tudo mobiliado com tudo, e ainda me deram mais os outros 50%. Então, automaticamente, aquele valor que eu tinha recebido era só para fazer a parte promocional. Bom, foram 8 dias de evento, todas as noites, com jantares com governador, com prefeitos, com empresários do setor. Foi um sucesso. Essa foi o meu debut em feira. Legal. Então, a partir dali, eu fiquei, aí a companhia Mônaco foi vendida para uma empresa argentina, Bodegas de Cava, se eu não me engano, e ele colocou à disposição, automaticamente, eu fui convidado, também estava à disposição, né? Com essa experiência de feira, tá? Eu entrei, fui convidado na época da Expoglass, que era o sistema Octanorm. E fiquei ali 6 meses, entrei como desenhista técnico, fiquei supervisor e gerente de área em 6 meses que eu fiquei com eles ali. É difícil, tá? A gente, quando tens aquela a vontade, a parte empresarial, né? Não é questão de alguém te fazer ser mandado, não é. Mas tu tem vontade de crescer, de realmente de desenvolver. Eu saí dali, fiz todos os cursos que a Octanorm fazia, o sistema de modulação, e já como uma parte, vamos supor, como na época estudante de arquitetura, isso foi em 79, tá? Como estudante de arquitetura, já tinha facilidade de sentar na frente de um cliente, esboçar uma planta baixa, uma perspectiva, que saía mais ou menos fechado, né? E a gente realmente assumir toda essa parte de comercial do evento e projetos, tudo. Mas, no final, tivemos alguns pontos de vista diferentes. Eu achava que a empresa tinha que crescer, tinha que ter outro desenvolvimento, entrar em outras áreas, não só na parte de feiras, né? Então, achamos por bem, numa situação boa, pedi minha demissão, saí e iniciei, em 1980, a Pompeu Madeira Arquitetura Promocional, né? Que era o meu sobrenome, porque esse não tem como alguém não aceitar, né? E começamos a trabalhar. E até hoje, tá? Então, praticamente desde 79, que eu iniciei no setor de feiras, 80 em diante, começamos a trabalhar. Em 87, fizemos a primeira feira. Em 85, nos reunimos com o pessoal que fazíamos a FebraMec, que era a Feira Brasileira de Metal Mecânica em Caxias do Sul. Depois da Feira da Mecânica, era nossa em Caxias. E começamos a trabalhar, fazer as feiras. Em 92, por questões de vistas, iniciei a F100, né? E até hoje é uma feira assim como modelo. Tem os meus filhos como sócio, né? Que é o Elvio Júnior, a Jordana, o Elvio administrador, a Jordana, que é advogada, que está hoje controla toda a nossa filial em São Paulo. Nós tínhamos uma filial em Porto, ela estava 4 anos abrindo o mercado internacional. E entrou agora, nesse ano, a Mariana, que é a mais nova, né? Na parte de redes sociais, né? Que ela tem toda a especialização, faculdades. Então, isso para nós assim, é muito bom, porque tu traz na família, né? E a gente sente o peso da idade, das dificuldades, a gente sente, não é mais a mesma resistência que se tinha há 30, 40 anos atrás, né? Mas é importante ter, assim, dentro esses jovens, porque a gente tem uma visão, muitas vezes tu sabes fazer, mas como eu chego, eles sabem como chegar lá, né? Então é bom ouvir, né? E feira, eu sempre disse, e sempre comento assim, que tu tens que ter a humildade de ouvir as bases, ouvir os expositores, ouvir, vamos por associações que vivem, porque o promotor de feira nada mais é que ele aproxima quem tem de quem precisa. E não inventa. Faz o teu feijão com arroz, deixa que o expositor faça o seu espaguete, a sua macarronada, tá? Porque a gente não tem que dar todas as condições de estrutura, é o que a gente vê aqui no Febratex. Veja, nós estamos agora para esse ano, que se para o ano que vem, 2026, né? 26, em agosto, nós estamos com 3.000
48 expositores com marcas, tá? 690 estandes na feira, tá? É uma responsabilidade, né? Então é um trabalho assim, de equipe, e eu sempre coloco que só não somos ninguém, mas o trabalho em equipe da nossa diretoria, com os nossos colaboradores. Eu tenho funcionários com 35 anos de casa, então são pessoas que a gente vira as costas, sabe que a coisa vai funcionar, né? E isso é uma questão de confiança, de dar toda a autonomia de trabalho e mostrar que a gente é uma engrenagem, tá? Que às vezes um dente da engrenagem quebra, mas nós temos que substituir, porque a engrenagem é que faz mover esse moinho. A Febratex começou em que ano, Paulo? Começou em 91. Tá? Em 91, 92, nós temos um tempo da IFEP, e é uma história engraçada, porque eu, como arquiteto, sempre fiquei na parte da organização da feira, recebi o pavilhão, toda a parte de montagem, projetos, fazia, e não entrava muito na área comercial. E, poxa, como é que não dá resultado aqui em Blumenau? Nós tivemos 45 expositores na primeira edição, né? Na segunda edição, em 92, 54. Só inverteu. Embora a gente teve, em 92, a enchente, então, toda aquela situação que a gente passou por isso na Brasilmac, que a gente tinha, né? Lembro da Brasilmac. E foi assim, uma situação bem dolorosa, né? Mas alguma coisa está errada. Aí, em 92, terminou a feira, nós fizemos uma reunião e disse, olha, nós temos que crescer, nós temos que ter uma outra visão, visualizar, conhecer feiras internacionais. E na época o meu sócio, uma pessoa também boníssima, mas ele não tinha essa visão, né? Não, você fazer o nosso, não, nós temos que ter visão, que na feira nada se cria, tudo se copia. Então o que acontece? Nós temos que fazer viagens, trazer informações, trazer novidades, né? Porque sempre tu enxerga alguma coisa em feira, tu traz e tu tenta colocar, se for em condições técnicas, no teu evento. E então achamos por bem, assim, então fechamos, eu fiquei com a Febratex, né? Aí comecei a falar com o pessoal da Abimac, da BIT, assim, Pompeu, vocês estão trabalhando um segmento que não é de Blumenau. Como assim? Nós estamos trabalhando um segmento plano. O plano é em Americana, em São Paulo, não é aqui. Aqui é vertical, o tear. Né? Moral da história, em 93 passou para 243 expositores, em 94 para 460 e poucos expositores. Aí o Vale dos Expositores, Pompeu, a feira cresceu, tá? É difícil tu teres novidades anualmente. Tá? Então, qual é a maior feira do mundo? É a ITMA. Sim. A ITMA é anos ímpares. Então, eu não posso fazer em ano ímpar. Então, fazer o seguinte, eu faço em 94 e a próxima vai ser em 96. Porque eu pegava todos os lançamentos da ITMA e tinha aqui em Blumenau. Então, esse foi o nosso trabalho que a gente fez de ouvir, né? Realmente ouvir as pessoas que vivem, que fazem esse mercado, porque o resultado da feira é quando a pessoa vem e te dá um abraço, porque foi muito bom, maravilhoso, independente se naquela testeira faltou um nome, se a feira foi boa, tudo é excelente. Isso que é importante. Veja, nós temos hoje, na renovações da Febratex, chega a ser 97%, 98%. Renovação na quinta-feira. E a feira termina na sexta. E os espaços são disputados, né? Veja, na próxima edição, nós estamos, por isso eu vim a Blumenau, a gente fez uma parceria para fazer um projeto naquela parte entre o pavilhão 4 e vamos transformar ele no estacionamento. São 2.600 metros quadrados de área. Que estão iniciando o jogo agora, já a partir do início de novembro, dezembro, para entregar até final de fevereiro. Então, vai ficar mais de 2.600 metros, nós conseguimos fazer 2.400, deixando 200 metros, uma área menor, para fazer a parte de um pavilhão de lona, climatizado, com uma altura de 7 metros, de pé direito. Vendemos em 48 horas. 1.800 metros quadrados. Né? Então, a minha torcida hoje, que inicia de uma vez. Não, e com relação à Vila Germânica, a Prefeitura de Blumenau, todos que estiveram sempre foram assim, parceiros, sempre, independente de questões políticas. Tá? Hoje, com o Egídio, o Mário que estava, são pessoas assim, que nos auxiliaram muito. O Marcelo, que era secretário, hoje o Uli, secretário de Turismo, são pessoas assim que são parceiros, que têm uma visão, sabem da importância que é a Febratex, os eventos para Blumenau. Sem dúvida. Né? Também
até o ano passado eu estava participando do Convention Bureau, né? É importante isso, e a prefeitura também, desde da administração do mar e agora com o EGI dando o apoio, porque nós temos que captar eventos. Blumenau tem que voltar a ser a capital brasileira dos eventos. Ela tem estrutura para isso. Vejam o que aconteceu agora na Oktoberfest, quase 700 mil, 670, 680 mil visitantes na feira, teve 11 roubos e 11 devoluções e 11 pessoas presas. Isso demonstra Segurança plena. segurança, administração, controle. Tá? E parabéns a Blumenau, a prefeitura, a todo o pessoal que faz, porque realmente é um trabalho assim, de formiguinha. Tu tens que colocar câmeras, vamos pôr nos locais, câmeras nos locais onde o pessoal está acessando, visualizando. E o que te dá hoje, o que a gente mais precisa na vida é segurança. E o Blumenau está dando isso. A própria cidade é assim. Uma abordagem de quantidade com qualidade, né? Que é muito bacana. Pompeu, fala um pouco da evolução da empresa, né? Do grupo, a partir da Febratex, como que foi expandindo com novas feiras e novos eventos e iniciativas. Veja, a gente tem que trabalhar sempre tem que ter um olho clínico, né? E graças a Deus me ajudou a ter uma visão e visualizar isso. E nós começamos em São Paulo, foi a primeira feira fora aqui de Santa Catarina, em 2009, com o nome Maquintex, né? Que é o que você usa hoje no hoje em Fortaleza. Né? Porque queria ligar o segmento químico, o segmento têxtil, e a feira, e a gente batendo com uma das maiores feiras do Brasil na época, que era da Alcântara Machado, a Etimex, que era uma feira internacional. E quando eu conheci o Caio Alcântara Machado, isso foi talvez uns anos antes, e ele me levaram para conhecê-lo, ele perguntou assim, poxa, tu é gaúcho, tu é um benção, tu é um guri, né? Como que tu consegues fazer uma feira do setor têxtil que tu faz no interior de Santa Catarina que eu não consigo fazer aqui em São Paulo? Eu assim, Caio, é muito simples, eu conheço meus clientes nos olhos. Então esse tipo de personalização, esse tipo de credibilidade, né, tu tens que ter nos negócios, de dizer e manter, independente do papel, porque o papel é bom quando as coisas não acontecem naquilo que tu combinaste. Então eu acho que esse tipo de trabalho a gente cresceu, desenvolveu. Hoje nós, ali de São Paulo, nós fomos depois para o Agreste, para Fortaleza antes, hoje estamos em Americana. Sim, também Americana. Visualizar por que as feiras em São Paulo, no segmento de máquinas têxteis, e elas cresceram e deram uma parada. Veja, você está a 2 quilômetros de qualquer pavilhão, do AMB ou do Center Norte, onde a gente faz, desculpa, tu tens um Bom Retiro que tem lá 100 e poucas lojas, showrooms das melhores marcas possíveis. Sim. Então, como é que tu vai exigir de um expositor que tu tens um showroom a 2 quilômetros, vai gastar 400, 500 mil reais por 3, 4 dias, sabendo que ele tem um atendimento? Então, tu tem que analisar isso. Tu tens que ter essa visão e mostrar. Então, hoje nós temos que mostrar o quê? Facilitar a vida do nosso visitante. É o visitante que faz a feira. Então, fomos para a Americana, e tu sabes como é engraçado. Em Americana, a FIDAN, há mais de 20 anos não tinha evento. Nós entramos lá com parceria com a administração, com a própria prefeitura de Americana, fizemos investimentos na parte de sanitários, masculino, feminino, uma reforma geral, ficou de primeiro mundo. O pavilhão agora vai ter outras reformas que nós estamos aguardando, então, a parte de telhados, como nós temos aqui também na Vila Germânia. Então, pessoal, nós começamos a fazer. Eu me lembro que no sábado, antes da inauguração da feira, eu estava observando o pessoal colocando aqueles box tours, botando a sinalização da feira, na parte externa, e me chegou um senhor, assim, com seus 90 anos, e vai ter feira de quê? Que vai ter esse? Vai ser uma feira têxtil, de máquinas. Ele se abraçou e começou a chorar. Ele veio um susto. Assim, pô, o emocional da gente balança, assim não. Aí ele falou, faz mais de 20, 21 anos que eu sou do segmento têxtil, hoje não atuo mais, mas tenho a minha empresa com meus filhos, e que não estava sendo usado. E que bom, que maravilha que a Americana volta
a ter esse tipo de movimento. público, né? E foi uma feira excepcional. Nós estamos ampliando, é uma feira em torno de 8 mil metros quadrados, estamos passando para 10 mil metros agora, para a edição de 27, e no mercado certo, né? Porque é um crescimento. São Paulo, ele tinha maior produção, decaiu, hoje está voltando. O próprio pessoal da Invest São Paulo está fazendo muito investimentos e facilitando financiamentos de equipamentos para esse crescimento industrial, que acho que também Santa Catarina também tem que começar a fazer no Invest Santa Catarina, fazer projetos para que também as empresas consigam aprimorar mais, trazer novidades, informações, porque é somente assim, você tem que ter um apoio governamental para que as empresas cresçam e desenvolvam. Com tudo isso, depois o Agreste pernambucano, veja, Caruaru é uma cidade de 420 mil habitantes, semelhante a Blumenau, mais sim, ou menos. Sim, exatamente. Sabe quantas micros e pequenas confecções formais e informais tem no município? 29 mil. Nossa. Esse é o número. Se nós colocarmos 3, 4 pessoas, são mais de 100 mil pessoas trabalhando. Então é engraçado quando a gente sai de Caruaru, vai a Toritama, ou vai a Santa Cruz, Capibaribe, depois volta à noite, tu observa assim pelo longo da estrada, todas aquelas casas com luzes, com máquinas, a pessoa trabalhando, é a família trabalhando. Né? Então isso é importante, porque até de dados da Bolsa Família, em Pernambuco é um dos que tem mais utilização. A zona do Agreste não chega a 10% daquilo que tem hoje aos 10, 12 quilômetros de Recife. Porque lá todos estão trabalhando, todos têm emprego. Tanto que não existe desemprego naquela região. Sim, para conseguir uma costureira lá é no soco. Então são situações assim que a gente observa, oportunidade tem. Né? As pessoas querem crescer, querem desenvolver, querem participar. E é isso que a gente faz, é aproximar aquilo que uma feira traz um conhecimento intelectual, um crescimento cultural, social, mostrando também assim, da importância, eu digo assim, do Senai. O Senai é vital nas nossas feiras. Porque não adianta tu trazer equipamentos de última geração se tu não tiver uma mão de obra qualificada para tocar aquele equipamento. E isso que eu digo assim, que as empresas têm que usar muito o Senai aqui de Blumenau é espetacular, tá? Estão sempre junto conosco, participando, porque ali a gente se aprende muito. E principalmente mostrando a qualificação da mão de obra, porque cada vez mais a gente observa pelo consumo de energia. Cada vez mais expositores, mais máquinas e menos consumo de energia nas feiras. Ele consegue medir isso daí com muita tranquilidade, né? Que é bem interessante. Olhando assim, Pompeu, o contexto como um todo, né? Você começa um trabalho dentro da indústria têxtil em Blumenau, né? É inquestionável a força da Febratex, não é nem nacional só. Hoje talvez a gente possa considerar que dentro do continente americano é uma feira referência. Eu já tive em outras feiras, né? Tive na Columbia Tex e tal, a Febratex é inquestionável. Aproveitando, Roberto, sabe que a gente é a única empresa promotora no mundo que é convidado pela promotora da ITMA a ter um espaço, ter um stand. Nós vamos estar novamente no ano que vem. A gente se encontrou na ITMA. E toda vez que tu observa assim, a marca Febratex, ou Grupo Febratex, tá? Blumenau é uma identidade. Por isso que eu falo assim, eu acho que a primeira vez que eu participei da Febratex, quando ele estava trazendo aqui a cronologia, ou foi 94 ou foi 96, numa dessas duas viradas. Já fizeste no pavilhão A, lá no começo, assim, naquele então, então foi em 94. O seu João Miller, tem uma foto dessa que é impressa, tá eu, o seu João Miller, o Walter Miller, né? Até no meu último livro agora eu fiz uma menção ao seu João, né, que faleceu, né? E que foi onde eu aprendi um pouco a questão de vendas. Na época eu era estagiário, eu ainda estava fazendo engenharia química, não tinha concluído a faculdade, e era estagiário. Então, assim, sempre a Febratex esteve muito conectado com o Blumenau. Mas a gente sabe que teve um momento, eu vou tocar num tema que a gente até conversou numa ITMA, eu e você, sobre isso. Teve um momento que a Santa Catarina como um todo tentou tirar a Febratex de Blumenau, né? E eu percebi que você sempre foi muito
conectado com isso, né? Com a cidade, com a estrutura, com o processo. Como foi defender essa posição, né? Se foi Blumenau, se foi o Pompeu, né? Porque eu sei que existe uma identidade muito grande da tua parte, né? Sim, Roberto, é uma questão de cara, quem é que eu vou dizer assim? Eu me sinto blumenauense, tá? Porque há tantos anos que a gente está aqui, a gente convive, quantos amigos tem, Sim. família, pessoas que a gente teve, sempre nos ajudaram muito, em todos os sentidos. Mas, veja, principalmente quando a feira começou a crescer, e o pessoal tem que fazer a Febratex em São Paulo. Eu disse, já tem uma feira lá. Sim. Temos agora a Tecnotêxtil. Temos a Essa é a feira. Essa é a feira de vocês. Febratex é uma identidade de Santa Catarina. Aí depois, quando veio o novo centro de convenções, que é um excelente Sim, balneário. Pompeu, o pessoal está todo mundo comentando que o ano que na próxima edição vai ser em balneário. Conversamos sobre isso, né? Balneário Camboriú. Eu cheguei assim, veja, vamos analisar só matematicamente, tá? Tu tens um pavilhão com 12 mil metros quadrados, que tu pode fazer até 8 mil metros de máximo. Eu tenho aqui 35 mil metros. O que eu vou fazer com os outros? Vem no próximo ano? E outra coisa, eu tenho agora como promotor de feira, tá? É um belo pavilhão, tudo. Mas pavilhão em beira de estrada é complicado. Tu não tens um acesso exclusivo para ali, tá? Bela estrutura, fui lá me oferecer, não vale para fazer. Tem pessoas que fazem feiras interessantes, importantes, mas qual a feira que tu tens um resultado de público expressivo? Tem duas. Uma se chama da Construção, Sim. que é fortíssima, e a outra da própria Associação Catarinense, CAT, se eu não me engano. Uhum. Falei outra. Então tem algumas coisas que a gente tem que observar. Outra coisa, tu estás numa cidade que ela cheira, que ela vive têxtil. Sim. Tá? Só o Blumenau fosse para a feira, quantos milhares de pessoas estão indo? Toda a cidade se vira pro evento, né? E aquela frase que eu iniciei, facilita a vida do teu Menos é mais, né? Menos é mais. Tá? É lógico. Então tem situações assim, e essa identidade com o Blumenau, porque eu sempre fui muito bem tratado, sempre fui muito respeitado com todos. Como eu disse, independente de partido político que estava na administração, o próprio PT, com o Décio, sempre fomos amigos e somos amigos, tá? Do Renato Viana, tá? O João Paulo também, uma pessoa que deu um banho de administração pública, quando em 9 meses ele demoliu a Proeb e iniciou a Proeb, a Vila Germânica. Meu Deus do céu, então isso aqui tu tem que bater palma, né? E eu falo seguidamente com ele, isso aqui é loucura, era nós e o pessoal do Sintex, que tinha a Texfer, assim, e vai ficar pronto, assim, ó, eu tô mais tranquilo, porque como a Texfer era em maio, a minha em agosto, ele vai ter que aprontar com o pessoal. A cobaia é outra. Né? Como assim entregar uma obra no prazo, né? Exatamente, então, mas existe, então, muito legal. Infelizmente hoje, tá, pelas próprias as leis que existem, já mudou, né, mas a lei 8666 tem uma outra, que tu tens que fazer qualquer tipo de execução com o menor custo, desde que a empresa entregue toda a documentação conforme eu acho que é um erro. Tá? Exemplo foi aqui o próprio Centro de Convenções. Então, as pessoas que são do setor da construção civil, essa empresa talvez não tenha condições de terminar a obra. Tá? Iniciou, fez as fundações e parou. Então tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que dar, e aí que eu dou assim, eu falei pro João Paulo, como é que diz assim, eu fumo no peito. Sim, ele falou, inclusive no terminou o evento, tá? Choveu de processo, ganhamos todos, porque nós tínhamos que aprontar, não adianta. E foi pelo melhor preço, pelas melhores condições, de quem tinha competência para entregar. Para entregar. E é isso que eu acho assim, que tem que se fazer, tem que fazer reforma. Né? Então tem que pegar a empresa que não sei, tem que achar algum item, alguma abertura numa concorrência para especificar quem são os melhores. Não dá para botar, porque é dinheiro público, é dinheiro nosso. É o dinheiro que a gente investe em impostos, que as pessoas querem dar um melhor retorno para a cidade e não consegue, às vezes, acabar aquele trabalho porque a empresa não tem a capacidade de iniciar e terminar uma obra. E o barato sai caro. Sempre.
Pompeu, você consegue trazer para a gente aqui, provavelmente consiga, né? Não precisa ser tão preciso, dados um pouco mais demográficos do que uma Febratex movimenta, né? Eu, como tenho vários amigos lá naquela região do Agreste Pernambucano, você citou, e eu vejo, né? A gente chegou o podcast Novo Hunter, ele começou no ano de uma Febratex, a primeira Febratex pós-pandemia, em 2022. Que loucura. E eu lembro que até no estúdio do Alessandro está aqui com a gente, que é o nosso responsável pela nossa parte de produção, a gente montou lá durante a Febratex, ao invés de vir para cá, para onde a gente está gravando, para facilitar, parafraseando você, facilita as coisas para o teu entrevistado. Eu queria ter pessoas estratégicas que vinham para a Febratex, mas eu sabia que se eu dissesse o cara tem que vir aqui no estúdio onde a gente grava, o cara não viria. O cara não quer sair da feira. Exatamente. Então o que a gente fez? Montamos uma estrutura lá que era mais próximo, e aí tivemos a felicidade de entrevistar, por exemplo, o Henrique Sey, na época presidente da Epson do Brasil, primeira entrevista que o Henrique deu, a Evelyn Vanck, que você conhece, que é a diretora latana da Epson, exatamente. Entrevistamos a Evelyn e entrevistamos, aí foi bem interessante, o Paulinho Júnior, que vinha de Santa Cruz do Capibaribe, que é dono de uma empresa chamada Decent Life, né, e que parou ali para a gente conversar com ele. A mesma coisa aconteceu com o Marcelo Costa, você conhece, que é lá de Americana da Brand. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Num processo como esse, numa Febratex, vem gente de tudo quanto é lado. Né? A gente percebe, assim, vem ônibus, vem avião de Pernambuco. Na última edição, nós tivemos em torno de 480, 500 visitantes internacionais. É muita coisa, cara, sem parar para pensar. Né? Tá? Desde a Arábia Saudita, da China veio, mas da China também teve, Estados Unidos. Tem expositor também, né, da China. Sim, mas eu digo, vieram para ser compradores. Tanto se foco em fazer negócio. Fazer negócio, né? Então, isso é importante, isso é muito legal. Umas delegações, Colômbia, Argentina, Peru. Peru teve em torno de quase 40 e poucos, uma delegação. Então, são coisas que a gente... Roberto, é o feijão com arroz, não inventa. Deixa que ela cresça gradativamente, ela vai evoluindo, vai mostrando, porque qual é o principal cartão? A feira é boa. Sim, tem público, deu resultado, tem visita. Deu resultado. Tá? Eu já tive em Febratex, acho que foi em 94, ou 93, tá? Que o dólar na semana passou assim 5, 6 vezes o valor que a gente esperava, né? E o pessoal tá feira lotada, assim, em vendas, Pompeu, né? O pessoal pergunta qual é o valor do dólar que vai me fazer. Né? Então são coisas que acontecem, né? Mas o que ela tem que ter? Tem que ter público interessado, tem que ter perspectiva de negócio. Veja, na última edição a gente contabilizou 3.600 milhões em venda. É dinheiro, né, cara? Claro. A cidade de Blumenau arrecadou naqueles, eu digo, 6, 7 dias, 350 milhões. Tá? Isso é muito importante. Sem dúvida, porque movimenta muita coisa, né, cara? Não, desde o cara do Uber... Tu falasse agora de Uber, eu peguei um táxi, eu estava do Imembral mas isso foi não durante a feira, mas depois da feira, e dava tipo assim, 7, 8, 10 reais, né, uma corrida. E aí você conversar com um cara assim, como é que vai? Eu trabalho com feiras. Teve uma feira, e eu disse, eu sou o diretor da Febratex. Mas imagina, a feira para nós representa 3 meses. Aqueles 12 dias entre montagem, feira e desmontagem, tá? Representa para nós em torno de 3 meses de trabalho. Aí na hora que fui pagar, eu disse assim, sob hipótese alguma você vai me pagar. Eu fiquei até constrangido. Eu disse assim, não posso lhe pagar, não posso lhe cobrar. Mas tudo bem, muito obrigado pela situação, mas são coisas que... esse é o pessoal. E isso é uma coisa que a gente observa no mercado. Conversa com Uber, conversa com táxis, vão te dar todas as informações do que está acontecendo naquele momento. Porque eles conversam, eles ouvem, pegam passageiros de tudo que é nível social, cultural, e sempre tem a conversa. Isso é importante. É uma pesquisa em loco de uma sensibilidade que geralmente tu acertas. Isso é muito bacana, da temperatura, né? Do que está acontecendo. Legal. A gente tinha um gap em Blumenau há uns anos atrás, Pompeu, não que não exista mais, mas eu acredito que a tecnologia ajudou. A gente tinha um gap no setor hoteleiro, você sabe disso, né? Então, quando você fazia uma Febratex ou qualquer outro evento grande, talvez o próprio Oktoberfest,
você tinha praticamente uma ruptura nesse processo. Aí naquela época, há anos atrás, as pessoas alugavam a casa e tal, né? Era o Airbnb sem estar oficializado. Hoje, outros hotéis vieram para a cidade já está com uma rede hoteleira um pouco mais robusta, Mais profissional, inclusive, né? Exatamente, né? E ao mesmo tempo tem o Airbnb. Hoje é tranquilo para fazer uma feira da magnitude de uma Febratex quando se fala de setor hoteleiro em Blumenau e região, porque você acaba tendo gente se hospedando em Pomerode, Indaial, em Balneário Camboriú, que não é ruim, né? Nós tivemos na última edição 82 mil crachás entregues na feira. Eu pergunto, a última outubro, se eu não me engano, nós tivemos um sábado 70 mil pessoas aqui em Blumenau. Isso teve. Para onde? Tu não pode exigir dos hoteleiros. Olha, nós temos a outubro, nós temos a Febratex, que a gente precisa colocar mais 40%. Não dá. É a mesma coisa que eu penso. Até porque quem é que vai investir? O resto do ano. E na média. Sim, a Entende? média. Nós temos uma média hoje em torno de, parece que é 60%, 61%, uma média de ocupação, tá? Que é uma média, ia ser melhor, mas é uma média alta, tá? Hoje, por exemplo, São Paulo, isso a gente tem os dados, que eu sou diretor da UBRAF, e na época da pandemia eu era o vice-presidente, a gente pagou meu pão que já amassou. Imagina. 67% do hóspede em São Paulo é de eventos. 2/3. Cara, é muita coisa, mano. Então, veja a importância. O maior PIB do Brasil é o setor hoje de eventos. Aí tu entra em eventos musicais, palestras, tudo. musical. Não, tu entra em todos, de entretenimento, tá? Em torno de 11,5%. E aí? Com relação ao PERS, qual foi o setor que mais foi prejudicado? Pô, eu fiquei 20 meses, com 10% de faturamento, com mais de 38 funcionários, com filial em matriz Porto Alegre, São Paulo, aqui e no estado do Porto. Não, foi uma loucura. Tá? Então, hoje, os meus filhos, pai, eu não sei como é que tu conseguiu fazer isso. Não, eu tinha que fazer. Não é que eu consegui, eu tinha que fazer. Né? Então, muitas vezes, a gente passou, e eu tive, assim, na UBRAF, a gente tinha feito algumas reuniões são 17 promotores de feira no Brasil. Empresas brasileiras mesmo, hoje são 3, o resto tudo são multinacionais que incorporaram. Não sabia disso. Então, o que acontece? Nós temos uma reunião que, olha, no momento que abriu o shopping, tu pode abrir feira. Se o expositor quer participar ou não, isso é outra coisa. Mas tu tens que entregar aquilo que tu prometeste. Fazer a engrenagem começar a rodar. Girar. Tá? E fizemos reuniões. Então, cada um vai dar um percentual para contratar um escritório de advocacia, tudo bem. Fizemos isso. Uma 2 semanas, nada. Aí eu pedi uma nova reunião. O que está vendo? A gente conversou, fizemos isso. Que não foi bem assim, porque tu tens que entender que a gente não pode estar brigando aqui em São Paulo, os promotores de São Paulo, brigando aqui com a prefeitura, com o governo do estado, porque o pessoal sempre nos apoia, nos ajuda. Então, não. Por que vocês não disseram isso na reunião? Pompeu, tu é gaúcho, tu é muito bravo. Aí as pessoas dizem, não, eu não sou bravo, e não é questão de ser gaúcho. Eu acho que no momento que tu faz uma reunião, aí é uma reunião fechada, embora online, tá? Tu tens que dizer tudo aquilo, os prós e os contras. Porque se tu faz parte de uma associação, independente daquela decisão ser contra a tua empresa, tu faz parte dela. Tem que tocar. Uma vez que foi definido, sai do jogo. Então, eu tenho esse ponto de vista. Tá? E o pessoal, aí que tu vai começar a falar, mas por que o pessoal mudou? Porque grande parte desses jogos são excelentes CEOs, excelentes, não tem? Mas hoje eles estão em feiras. Amanhã pode estar na indústria têxtil, na indústria alimentícia ou numa indústria metalmecânica. Perfeito. Eu não. Você vive feira. Eu vivo disso.
né? Então são situações assim, que a gente começa a colocar. Você não é um executivo. Eu não sou. Na realidade, você atua como executivo, ou você é um fundador do negócio. Então tem certas coisas assim que acontecem, tá? E sempre que eu tenho aqui, principalmente em Blumenau, eu gostaria assim de aproveitar. Durante a pandemia, a gente ficou numa situação, financeiramente, todos ficaram Claro. situação. 4 empresas aqui de Blumenau, 4 empresas. Eu vou citar Silmac, Veltec, a Dui, que é que é a NS do Fábio, e a o Dui, que é ai, como é que é o nome dela? Bom, ele vai ouvir, ele vai saber. O Henrique, tá? Galileu. Tá? Galileu. Me chamaram, tá? O Alvin veio comigo de carro. Pai, não vai ver só, então viemos aqui os dois. Sentamos com o pessoal, Pompeu, nós estamos preocupados. Porque tu és a Febratex, a empresa que leva todas os nossos trabalhos, nas feiras no Brasil inteiro. Como é que tu estás? Eu estou apertado. Isso era em 21, que nós não tínhamos feito ainda feira nenhuma, né? A feira, tá? De 20 para 22. Porque em 20 você teve que interromper a Grestex, né? Eu lembro, eu estava dentro da Veltec nesse dia. Toda ela paga, tá? E nós vamos fazer o seguinte, veja quais são os valores para 22, né? 24, tá? Nós estamos te antecipando os pagamentos. Qual é a empresa? Então eu digo assim, eu cito porque são empresas que eu tenho assim o maior respeito pelas pessoas. Sim. Pelo Silvio, pelo Fábio, pelo Henrique, pelo o Elias, né? O Elias também. Foram pessoas, exatamente, os filhos deles são pessoas assim o Eduardo, assim, que nos deram assim uma retaguarda. Não sei se todos têm isso. Então eu sou eternamente grato a eles pela postura, pela amizade, pelo respeito. E talvez isso que eles nos ajudaram, que nós estamos aqui hoje. Uma visão que vai muito além do negócio, né? Não, foi a questão da amizade, do respeito, do carinho profissional que a gente tem, tá? Porque são empresas que a gente cresceu junto com eles, né? Então, e um momento difícil, porque o próprio segmento ficou 1, 2 meses assustado por ver as máscaras, que todo mundo começou a comprar, começou a trabalhar, e conseguiu, tudo bem. A gente não. A gente era proibido de trabalhar. Sim, perfeito. Então são coisas assim que não é bom você ter falado. Tendo aqui em Blumenau, e tenho certeza que deles vão ouvir, o nome do grupo Febratex, tá? O nosso obrigado eterno pelo respeito, pela amizade e a consideração que eles tiveram conosco, comigo e com a minha família. Algumas dessas empresas, quando você fala, né, a Febratex cresceu com eles, sim, mas algumas delas até nasceram após a Febratex já estar no mercado, né, que é o caso da própria Veltec, que a gente conhece, né, o Eduardo foi meu aluno no técnico texto, a gente conhece eles e sabe que... Excelente empresário. Sim, fantástico, sim, e que são empresas que foram fundadas depois, e a Febratex foi fundamental no crescimento dessas empresas, podendo apresentar suas soluções, mesma coisa Silmac, né, tal, né, sem dúvida. Mas é muito legal quando a gente vê esse tipo de postura, né, É louvável, né, ver essa relação que vai além do negócio e pensa no longo prazo. É um reconhecimento, né, porque a gente vive no mundo do negócio, a pessoa no negócio é frio, não é frio. É frio se tu quiseres que ele fique, que tu pode realmente ter um relacionamento de respeito. Por isso que eu digo assim, tu conhece os teus clientes nos olhos. É mais fácil, porque tu ouve, tu vê, tu enxergas e tu tem a sensibilidade do que nós precisamos fazer para melhorar. Porque a gente tem que ter uma visão sempre dos dois lados do balcão, não é só de um lado, dos dois lados. Visualizar, porque isso que te faz a integração e o resultado positivo de um evento. Legal. Pompeu, vamos falar de inovação e tendências. Como é que você está vendo aí para os próximos eventos? Tem a Febratex em 2026 e os próximos eventos do grupo. Em termos de inovação, o que vocês vão trazer de novidade? Além do arroz com feijão muito bem feito, né? O que tem de coisas interessantes que você está trazendo para atrair tanto expositores quanto o público? Veja, nós temos para o ano que vem, nós estamos com o primeiro evento, vai ser em fevereiro, a Febra Têxtil, né, que é uma feira assim, de setor de tecidos, a tecelagem, parte de insumos,
né? Tá entrando equipamentos também, porque o pessoal viu que é importante estar ali com o pessoal. A feira está tomando um vulto grande. Tá? É São Paulo, né? São Paulo, expositores também internacionais. O que a gente faz? Eu acho que tu não pode jamais proibir. Tá? A gente sempre procura puxar o carvão para o nosso assado. Então, no momento que tu tens uma feira como esta, tá? Várias empresas, tá? Várias internacionais querem entrar no evento. Nós somos totalmente contra isso, eu digo muito, eu também faço parte da BIT. Tá? A preocupação nossa é das feiras em São Paulo, que entra o produto final. Não é quando vem o fio, o tecido, vem algum tipo de acessório, é produto final. Sim, Porque se entrar o produto final, automaticamente vai diminuir a nossa confecção. Se não tiver confecção, não tem venda de máquina, não tem venda de fio nem de tecido. Então, isso é preocupante. Né? E hoje São Paulo está com 4 feiras, uma na próxima semana, agora dia 17, se não me engano, tá? Entrando ali, mostrando, e isso o pessoal já se deu conta. Tá? Que a gente tem o quê? Que fortalecer as nossas feiras. Por que não vem feira de máquinas para o Brasil? Porque nós fechamos o mercado. Sim, então nós temos Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Pernambuco e Ceará. Fechamos o mercado. Tá? Exatamente o quê? Uma proteção. Porque o pessoal, o próprio Abramac, que é hoje a Associação Brasileira de Máquinas Importadas, se Pompeu, assim, eu sei que o teu relacionamento podia encher um pavilhão só de produtos asiáticos. Eu sei que eu posso. Mas eu tenho 70 empresas, 70 expositores do segmento que estão brigando no Bom Retiro. Por que eu vou trazer mais? Eu tenho que trazer coisas que nós não temos. E é isso que a gente entra numa feira. Então, no momento que tu tiver uma exposição brasileira forte, tu começa a selecionar a quem tu queres que entre. Então, qual é o problema que nós temos no Brasil hoje? Setor de fio sintético, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, vamos trazer. Está faltando esse tipo de tecido, está faltando esse tipo de acessório. Esse tipo de equipamento que só tem um ou tem dois que nós temos. Então, isso aí a associação vai te dar a opinião. Então, tu tens que ouvir. Porque há uma proteção? Sim, existe uma proteção, sim. No sentido de não adianta trazer mais para se matarem. E nenhum vai fazer bons negócios. Né? Então está dividindo o mercado. Então são coisas que a gente, como promotor, a gente faz isso. Então nós temos a Febratextil, depois nós vamos ter no mês de abril, o ano que vem é ano ímpar, ano par, a Grestitex. Sim, tá? É uma feira assim, que ela cresceu violentamente, já falei os dados, que é Caruaru, toda aquela região. Está entrando muita empresa de malha, acho que tem umas 25 empresas de expositores de malha. Isso demonstra a importância que tem, a compra que tem naquela região. Sim. E feira. Né? Porque muitas vezes aquele que compra a malha também ele compra a máquina, o equipamento. Sim. Então, tu tens que aproveitar aquele momento que ele para visualizar. Após, nós temos aqui, no mês de agosto, a BES, que é Beauty Aesthetic Show, vai ser a segunda edição dela, e juntamente no pavilhão 4, nós vamos fazer a Veste Santa Catarina. É o produto final, são as tendências de roupa pronta, e muito ligada ao setor da estética e da beleza. Entendi. Tá? Então a gente faz uma união, né? Então, esse trabalho. E depois a Febratex, no final de agosto, né, que a gente já está esperando as obras para a gente colocar o pavilhão. Conta para a gente quais são os grandes desafios, olhando para um horizonte futuro, que você percebe dentro da Febratex Group. Sucessão, teus filhos já estão ali, né? O Elvin já é um cara que está com você há muito tempo, a mesma coisa acontece com a Jordana, né? Que já está há mais tempo. E agora a entrada da Mariana. Agora a Mariana, então é essa transição, o Pompeu saindo um pouco mais, ficando quase que como num conselho, dando suporte. Esse é o desafio futuro nos próximos anos, fazendo essa passagem de bastão, ou não? Os desafios mesmo é continuar segurando esse avanço aí, de repente, dos asiáticos e tudo mais. Como é que você vê? Muitas vezes eles me chamam de ducha fria, né? Porque eu trago projetos assim, pai, vem essa água fria aqui, então volta. Mas é importante. Eu acho que, olha, todos os três, tá, são extremamente competentes,
tá? Eles têm uma visão, às vezes, um pouco diferenciada um do outro, né? Entre eles, mas é importante que, mesmo com uma visão diferenciada, opiniões, algumas coisas, tá? Eles consigam conversar e levar um entendedor comum. Isso é muito importante. Eu tenho muita confiança, né? Eu, com certeza, poderia diminuir consideravelmente o meu ritmo, né? Que eles tocariam. A grande situação que nós temos, isso tem que ser gradativo, Sim. porque tu começa a conversar com o mercado, cadê o Pompeu? Sim, não, Eu sei que eles ficam bravos. Não, com certeza. Assim, mas tu vai chegar, pô, o que vocês têm de idade, o Elvin está com 43, nós estamos fazendo agora 45 anos de trabalho. Então, tu vai adquirir. Claro. E já adquire, já conhece. Tá? Mas são coisas que hoje a gente começa a conversar no setor do online, no setor da informática, no segmento de virtual. Assim, poxa, pai, o que tu sabe? Eu sei passar e-mail e responder pelo WhatsApp. e olhe lá. Né? Assim, mas são vocês. Aí, no caso, tanto o Elvin como a Jordana, a própria Mariana, que entrou na parte das redes sociais, e também está sendo, eu estou colocando ela responsável pela BES, né? Porque a Jordana idealizou e faz toda a responsabilidade do Febratec Summit. Né? A gente dá todo o apoio. Agora tem a BEST. O Elvinho está em todas. O Elvinho pegou agora a BEST, que ele que idealizou e ele que está na coordenação. Exatamente para quê? Para ter uma identidade, porque eu acho que é um amadurecimento isso aqui, tá? Porque mesmo que a gente tenha as equipes dentro da feira, e temos um grupo assim de colaboradores essencial, tá? Eles somos muito gratos a isso. Eles começam a ter um amadurecimento, não ver todos os lados do que é organizar um evento. Sim. Né? Então, a gente, até por experiência, até na maneira como a pessoa caminha, tá? Quando ele abre a boca, pô, já defini o que a pessoa quer, o que a pessoa é. Por experiência. Sim. Às vezes o jovem não. Às vezes ele tem o famoso teste que também tem que fazer para crer. Sim. Não, mas não é. Se a gente já sente... Claro. A maioria das vezes a gente acerta, né? Muitas vezes a gente erra. Mas pela experiência de vida, tudo. Mas é muito importante assim, o que eles estão fazendo. A Jordana, já desde a primeira edição do Summit, tá? Ela começou um evento com conteúdo, muito na parte tecnológica. Hoje ela já mudou agora para a feira, porque a primeira foi em 2019, né? E depois seria em 2021. Passamos para 23. Então, praticamente 4 anos e zerou. Sim, aquilo não aconteceu. Então, ela já entrou num aspecto mais comercial, agora no ano de 25 foi excepcional. Tá? Então, vários já renovaram, e a gente está estudando assim, de implantar mais algumas coisas dentro do Summit, porque são eventos que as pessoas começam a idealizar, começam a ver as dificuldades, conhecer exatamente o que o mercado quer. E muitas vezes, quando tu estás na frente, tá, tu começa a conversar, tu começa a captar ideias, tu começa assim, mas eu pensei nisso, mas não é bem isso. Então, tu tens condições de contornar e entrar no caminho que a feira dê resultado. E até porque cada feira, cada evento desses que vocês organizam, ele tem meio que uma identidade própria, né? E quando você coloca um deles, e é uma decisão muito interessante, assim, tipo, meio que sendo essa feira é sua, né, no sentido de você é a referência principal, ele vai dando a tocada ao ritmo dele, né? O Pompeu é a Febratec. Sabe, Roberto, assim, quando a gente fez agora a BES, o pessoal... os expositores, o pessoal tem que trabalhar muito o profissional, o cabelo, que faz a unha. Isso é ok. A feira tem que ser comercial. A feira tem que trazer resultados. Aí nós começamos a abrir no primeiro dia ao público em geral. Venderam que nem água. Mas Pompeu, mas tu vê isso aqui, o pessoal tem que comprar, me desculpa. Se não tiver o público final, que é o comprador, não tem salão de beleza, sim, não tem distribuidor e não tem fabricante de cosmético. Porque se ele for numa feira comprar, ele não vai comprar uma caixa com 24 shampoos. Sim. Vai pegar um kit para aquele mês. Se ele gostou, ele vai, eu gostei, aonde que tem isso que eu comprei? Sim. Aí ele vai no teu comercial. E o pessoal começou a dizer, não, mas aí... E movimenta toda a cadeia. Tu circula. Porque no momento que ele está comprando, vai ter que repor.
Sim. Tá? E outra coisa, é mostrar serviço. Né? Sabe que a gente fez na BES, assim, isso bem rapidinho, a gente fez aquele o stand da Solidário, tá? Que foi todas as famílias que têm problema assim, de síndrome de Down, autismo. Tá? Então, um mês antes, a gente fez um trabalho convidando, junto com a prefeitura, com o setor da prefeitura, a Câmara dos Vereadores, a vereadora. Ai, como é que é o nome dela? Vou ver o nome dela, fora de série. Estiveram nos apoiando e junto com profissionais. Então, os meses existe na prefeitura reuniões de psicólogos, psiquiatras, advogados, as mães, para saber como é que está o andamento. E uma mãe, numa das últimas reuniões, pediu para falar e deu um grito: olha, eu gostaria de morrer, que a minha filha morresse hoje, eu morro amanhã. Poxa, nós estamos aqui lutando pela vida. A pessoa levou um susto, levou um baque. Aí, mas por que a senhora está dizendo isso? Porque se eu morrer antes, não tem quem fique com a minha filha. Olha a resposta que ela deu, quer dizer, todo mundo, só um pouquinho, e é verdade. Sim. Então, a gente que não tem, graças a Deus, os filhos, os netos, todos normais, graças a Deus, no sentido de não ter, tu sabe que é uma situação dificílima para os pais administrarem e conviverem, tá? Mas aquilo é para a vida toda. Então, no momento que tu começa a conviver com isso, tu começa a ter um outro enfoque. Teve um dia que nós fizemos, então, de manhã foi só atendimentos das pessoas com síndrome de Down e autistas. Então, vieram cabeleireiros, vieram manicures, tudo cortesia, tudo assim, doando. Solidário, tá? mesmo, né? Tinha duas meninas com seus 18, 20 anos, com síndrome de Down, aí as atendentes passaram a noite inteira em claro, dizendo que elas iam para um salão de beleza, cortar o cabelo, fazer maquiagem, fazer manicure, fazer as mãos. Veja, o que é a importância de um outro lado que tu não enxergas. Sim. Teve uma mãe que terminou, ela saiu disse, olha, eu estou me sentindo uma atriz global. Bem assim. Pô, que maravilha. Faz 6 anos que eu não entro num salão de beleza. Nossa! Cara, foi um dos dias mais tristes da minha vida, no sentido de coisa. Sim, de um choque de realidade. E ao mesmo tempo mais alegres, felizes, porque a gente conseguiu levar. E isso foi durante a feira, e nós vamos continuar. Outra informação: em Santa Catarina, o único município que tem uma secretaria de assistência aos deficientes é Blumenau. Sabiam disso? O único município. Não sabia, não. É algo assim impressionante. Nos apoia, estão ali com o pessoal, trazendo, mostrando. É isso que a gente quer fazer. É aquele momento que tu diz a parte comercial, profissional, eu vou me doar pelo menos um dia para que essas pessoas se sintam gente. Cara, que mal. Tá, e isso assim, para nós, na BES, foi assim, os próprios expositores, quando souberam, Pompeu, está aqui várias caixas de produtos para fazer doação, para fazer. Então, é bacana isso. Tá? Então, é um outro lado da vida que a gente tem aspecto comercial, metro quadrado, acaba isso. Aquela hora esquece, né, cara? Esquece isso. Tu te sente gente, sente pessoa. Então, isso que eu queria deixar, assim, frisar, que por mais que a gente queira, tá, ter o aspecto comercial, profissional, mas viva e olhe no teu lado. Quantas pessoas dependem, quantas pessoas fazem coisas. E fiquei também sabendo que várias empresas daqui de Blumenau, todas fazem doação para entidades filantrópicas. Isso é muito importante, é o conceito. Por isso que Blumenau é grande. O aspecto humano é fundamental, né? E, Pompeu, eu queria... super bacana ver essa iniciativa, assim, né? Como a gente estava falando, o aspecto humano é importante a gente olhar e ver todo o ciclo da comunidade, da sociedade, como contribuir além da geração de negócios, que o Febratex Group contribui para, claro, né, movimentar o PIB. E no aspecto humano, queria que você falasse um pouco sobre as características, né, o perfil das pessoas que você gosta de ter por perto, que vocês buscam para ajudar a construir os eventos, né, as feiras e a empresa, né, o grupo como um todo. Sabe, assim, nós temos hoje em torno de 30 e 34 funcionários. A gente tem funcionários com 35, 36 anos de casa, né?
sempre foi assim de as pessoas ouvirem, tá? Porque eu sempre defini a gente um prestador de serviço. Ouvir, conversar, falar. Numa feira, tu nunca diga não. Embora tu saiba que vai ser não. Tu pode dizer um talvez, estou vendo, porque as pessoas estão muito tensas. Sim, tá certo. E a gente tem que ter muita união, muita simplicidade, muita um ajudando o outro. Eu uso sempre a imagem da engrenagem, né? Todos nós somos uma engrenagem. Onde um falha, um dente quebra, tem que ter alguém para substituir, para dar o apoio. E mesmo que a pessoa na empresa tome algum tipo de decisão, que isso eu autorizo a todos, tome decisão, porque em feiras, se não tomou, vinha o segundo, terceiro, tu perdeste o comando. Mesmo que não foi o melhor para a empresa, tu tomaste. Depois a gente vai analisar. Podia ter sido outro, ok, mas tu tomaste. Não fica em cima do muro. Respeito, muito respeito entre nós e principalmente com as pessoas que estão nos contratando, que confiam na gente. Tu tens que ter também um relacionamento humano vital, porque não adianta, não são números, não é papel, mas as pessoas sentem a vontade de te tocar, de te apertar a mão, vem aqui que eu vou te ajudar. Isso é o algo mais que a gente tem que ter, né? Por maior que seja a empresa, a gente sempre tem que ter esse tipo de atendimento, de relacionamento, porque toda vez que tu atenderes bem uma pessoa, que tu tenha aquele respeito, ela sempre terá contigo e sempre marcará o teu relacionamento como um relacionamento de amizade, de respeito, e aquilo impera em qualquer tipo de negócio. Sempre que tiver dois pesos, sempre a tendência é para ti, porque tu tem um atendimento melhor. Excelente. Legal. Bom, Pompeu, muito obrigado pela nossa conversa. Foi muito bom conhecer mais sobre a tua trajetória, a trajetória do Febratex Group e dos eventos das feiras, principalmente a Febratex, né, que é de onde nasceu tudo e que movimenta o PIB aqui em Blumenau e na região, e toda a contribuição, né, que você, com a tua empresa, com os eventos fazem para realmente fazer diferença nos mercados em que atuam, né? Muito obrigado. Eu que te agradeço a oportunidade, a ti também, Roberto, estamos sempre à disposição e vamos ver se a gente consegue, para a Febratex, estar junto com vocês no podcast. Legal. Ótimo. Pompeu, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Para a gente é muito legal, porque a gente já tinha tido umas outras oportunidades, mas acabou não fechando a agenda de atender a Jordana, né? E acabou não encaixando. E eu fiquei muito feliz que a gente comece por você, né? Essa é que é a grande realidade. Parece que foi proposital, mas não foi. Não foi mesmo. Estou dizendo que não foi proposital da nossa parte. Mas é porque a história vem com você, eu te conheço há muito tempo, sei de todo o trabalho que você e a sua família fazem, né? Com a feira aqui na região. A gente sabe da seriedade, a gente sabe da competência e principalmente do comprometimento com a cidade de Blumenau, que eu acho isso daí louvável e nos engrandece, nos deixa muito satisfeito ter você aqui sentado na ponta da mesa, conversando com a gente, compartilhando um pouco da tua história, um pouco da história da Febratex, um pouco da história de todas as outras feiras que você faz e até mesmo os teus posicionamentos, que eu acho que são muito importantes, né? Como organizador e promotor de evento, o como é importante essa questão, né, de postura, de posicionamento, de entender e de ter essa reciprocidade com relação a uma cidade e executivos, né, que você citou ali, quando são abraçados, né? Eu acho que isso é muito importante, isso faz toda a diferença, cara. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que te agradeço a oportunidade, digo assim, dos 4 filhos que eu tenho, uma só é certa, que é médica. E a Roberta. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um episódio do podcast Novo Hunter, hoje conversando com o Pompeu, falando da Febratex, né? E se você não teve a oportunidade ainda de ir nessa feira, por favor, visite, porque é fantástica. A gente sempre que possível está lá, a IDJ, a gente tem ido nos eventos pela Epson, pela Sense Máquina, que são nossos parceiros, e agora, quem sabe, a gente junto aí com a Febratex fazendo uma parceria. Valeu? Até uma próxima oportunidade. Podcast Novo Hunter. Oferecimento Audi Bright Coffee. Patrocínio Rádio 90 FM e Decanter, a sua joalheria de vinhos. Apoio Sense Máquinas, Maína Homem, Prodaux, especialidades químicas, Stuttgart, artigos finos e Vertical, um empreendimento construtora Stein. Maína Homem Veste, Roberto Vilela e DJ Castro.